E vamos falar de mais uma etapa da Operação Carne Fraca, na verdade, desta vez chamada aí de Operação Trapaça, envolvendo a BRF. Tiago Berrache tem mais detalhes. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Hoje foi deflagrada essa terceira fase da Operação Carne Fraca e, na sequência, o Ministério da Agricultura anunciou a suspensão das exportações de fábricas da BRF e negou qualquer tipo de risco à saúde. De acordo com as investigações, 5 laboratórios credenciados fraudavam resultados de exames que davam positivo para salmonela. O objetivo era burlar a inspeção e impedir a fiscalização do governo sobre a qualidade do processo industrial da empresa. A terceira fase da Operação Carne Fraca, batizada de Trapaça, resultou na prisão do ex-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria. O ex-vice de Operações Globais, Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior, também foi detido nesta segunda-feira. As exportações da controladora da Sadida Perdigão estão temporariamente proibidas para países como China, África do Sul, Rússia e 80% do bloco europeu. Foram cumpridos hoje 11 mandados de prisão temporária, 27 coercitivas e 53 de busca nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Os alvos da operação são 4 unidades da BRF, uma em Carambeí, Paraná, Rio Verde e Mineiros, em Goiás, e Chapecó, Santa Catarina. Aliás, o ex-presidente Pedro de Andrade Faria ordenou medidas para proteger a empresa de investigações. O delegado da Polícia Federal, Maurício Boscardi Grillo, afirma que a fraude tinha conivência da direção da BRF. Há, na verdade, uma anuência de toda a gestão no sentido de conter a crise, conter a situação para que não seja jogado ao público, que não seja enviado ao Ministério da Agricultura aquele processo que estava sob demanda trabalhista, para que continuasse escondido as informações que ali tratavam da fraude. Então, o que me parece, sim, todo o corpo executivo, pelo menos aqueles que estão identificados através dos e-mails, teriam sim uma anuência e informações suficientes para impedir esse processo. De acordo com o delegado Maurício Boscardi, só em 2017 foram recebidas mais de 400 reclamações de países importadores da carne brasileira. O coordenador de inspeção do Ministério da Agricultura, Alexandre Campos da Silva, ressalta que a suspensão das vendas é temporária. Quando você faz isso, ele tem direito a apresentar um plano de ação e isso demora uma avaliação para ver se ele, de novo, ao nosso olhar da fiscalização, trouxe de volta a sua condição de exportar. E aí essa suspensão é revogada. Então, toda essa avaliação, ela também, como a questão das notificações, elas são rotineiras. Você suspende um estabelecimento, ele apresenta o plano de ação, você avalia se o plano de ação corresponde e você notifica os países, olha, esse estabelecimento está voltando, esse estabelecimento não está voltando. Ao contrário das outras fases da Operação Carne Fraca, Alexandre Campos da Silva esclarece que dessa vez não foi constatado o envolvimento de funcionários do Ministério da Agricultura nessa fraude. Em nota, a pasta alega que a salmonela está presente principalmente em carne de aves, faz parte da flora intestinal dos animais. E ao negar risco à saúde, o governo explica que a bactéria é destruída quando submetida a altas temperaturas como fritura e cozimento. Os investigados poderão responder por falsidade documental, estelionato qualificado, formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Mas, de qualquer forma, tendo ou não o envolvimento com integrantes do Ministério da Agricultura, é um absurdo, porque você tem a conivência de pessoas de laboratórios, possivelmente que são idôneos ou e fiscalização falha, né? Fiscalização falha. Mesmo que não haja conivência, eles não foram eficientes nessa fiscalização, então você não tem segurança quanto à qualidade do produto e salmonela mata. É uma doença que em muitos casos, quando avança muito, é irreversível a situação. E o Brasil vai acabar perdendo em relação a isso. Eu falava há pouco que o mais importante é a saúde mesmo, é a qualidade do produto, mas houve um crescimento de 5,7% nas exportações de carne de frango do ano passado, que seriam as mais atingidas por essa operação, seria mais atingida por essa operação.
operação, totalizando 7 bilhões e 236 milhões de dólares em exportações, isso em 2017. Houve crescimento de 5% em relação ao ano anterior, mesmo com a carne fraca. E só mais uma informação, Denise. O juiz que autorizou essa operação de hoje, no começo eu falei que nós tivemos também conduções coercitivas. Mas aí o ouvinte e o internauta talvez estejam se perguntando, mas será que as conduções não estavam suspensas por determinação do ministro Gilmar Mendes? No despacho, ele diz que existem algumas brechas para que exista ainda a condução coercitiva. Ou seja, isso pode causar uma polêmica muito grande daqui para frente, porque outras fases dessas operações devem se desenrolar. Ou seja, um juiz encontrou uma brecha para autorizar a condução coercitiva que estava proibida pelo Supremo por meio de uma determinação do ministro Gilmar Mendes. Então isso pode causar alguma polêmica a partir de agora, nas próximas fases da Lava Jato e até mesmo na Operação Carne Fraca. Mas agora, pelo jeito, eles tinham todos os indícios de irregularidades. Sim. E você ter a condução coercitiva é para que não escapem, que não apaguem provas, é o tipo de operação que tem de acontecer mesmo, porque inclusive as informações é que o ex-presidente tentou esconder material que poderia ser alvo das investigações, isso no passado. Então tem provas também em relação a isso. Então é uma situação muito diferente, não é a condução coercitiva para fazer barulho, para chamar atenção, não é uma operação séria da Polícia Federal.